A Colômbia pode não ter feito o melhor jogo deles nessa Copa do Mundo, e eu tenho a impressão que a atuação dos caras acabou caindo bastante durante o jogo, né? Com o segundo tempo tendo bastante espaço pra Gana contra-atacar e tal, e a Colômbia conseguindo também criar suas jogadas, mas já sem aquela energia, aquela precisão pra conseguir completar e fazer o segundo, né? Mas assim, cara, é um time bom. O time da Colômbia tá bem nesse Mundial. Vale lembrar, eles tomaram um gol apenas na Copa do Mundo. A defesa deles tá bem, eles são organizados, tá? E tem ótimos jogadores também, e eles vão para as oitavas de final com bastante possibilidade de avançar para as quartas, o que seria um empate com a melhor Copa do Mundo da história da Colômbia, que foi quartas de final no Brasil 2014, né? Transparência total com vocês, eu perdi praticamente o primeiro tempo inteiro desse jogo, porque eu tava terminando de editar o vídeo da Argentina, e eu assisti só meio que melhores momentos nessa tela de baixo aqui, beleza? Então levem isso em consideração aí, que eu consegui focar mesmo só no segundo tempo, tranquilo? O gol da Colômbia é bastante bonito, né? Porque tem a subida do Daniel Munhoz, ele toca pro Luis Suárez, que entrou no lugar do camarada que lesionou com 8 minutos, né? O Córdoba. E o Suárez, cara, ele fez uma jogada muito boa, né? Porque ele domina aqui e tudo indicava que ele ia passar aqui pro camisa 14, que ele ia deixar a bola com o Puerta, mas na verdade ele pegou, puxou para esse espaço vazio, foi avançando, deu um pouco de sorte porque ele cruza e a bola bate no camarada e fica com ele no Mensah, né? E fica com ele de novo, e aí vem o cruzamento e ele encontra o Arias livre no segundo pau. A finalização do Arias foi basicamente só dando uma escorada na pelota, na verdade, né? E a Colômbia fez 1 a 0, que pra Gana era tipo assim, muito ruim, porque se tu for pensar, Gana não é um time que joga, né, com posse de bola, eles não dominam nenhum adversário que eles enfrentam. Certamente estavam sofrendo nesse primeiro tempo, só que com 1 a 0 no placar eles teriam que supostamente sair pra fazer o gol. Não foi muito o que aconteceu, pelo que eu vi no primeiro tempo. A Colômbia atacou na maior parte do tempo e criou as melhores chances. Por exemplo, essa aqui é uma que o Puerta levanta e o zagueirão de Gana tenta tirar, e no que ele tenta tirar, na verdade ele deixa a bola pro Luis Dias, que finaliza, e a bola passa pertinho do gol depois de um desvio aqui no meio do caminho. Também tem essa jogada mais uma vez que chega o Daniel Munhoz na ponta direita e ele faz o cruzamento, e o Mojica, o outro lateral, né? Uma bola de lateral para lateral sempre me lembra muito Grimaldo para Frimpong e Léo Moura pra Juan, né? Essas são as combinações de lateral que vem na minha cabeça. Aí o nosso querido Mojica apareceu ali, finalizou de cabeça, e o goleiro Zig, acho que ele tava meio mal posicionado, porque ele pula meio esquisito, mas ele consegue fazer uma defesaça, né? Tirar essa bola em cima da linha ali. Inclusive, o Zigão aqui, cara, pegou uma nota 9.4 no SofaScore, com simplesmente quantas? 7 defesas. Segundo eles aqui, ele evitou 2 gols da Colômbia. Doideira, né? Aí pro segundo tempo, o Néstor Lorenzo acaba tirando o Rames Rodrigues e colocando o Richard Rios. Com isso ele faz meio que 4 no meio campo, né? E jogando com 2 atacantes, que era o Luis Suárez e o Luis Dias. E o jogo fica completamente escancarado. Nesse momento aqui, tudo podia acontecer, porque a Colômbia pegava a bola, contra-atacava rápido. Gana pegava a bola e basicamente não tinha meio campo, e os caras já estavam no ataque, né? Só que a diferença é que a Colômbia conseguia ter qualidade pra criar alguma coisa, e Gana... os caras tiveram muita dificuldade, velho. Realmente eles não conseguiam fazer quase nada. Era chuveirinho na área, alguma tentativa de chute que era bloqueado, coisa assim. Vocês podem ver aqui que Gana finalizou 2 vezes no segundo tempo só, precisando buscar o resultado, com um XG de 0.1. Imagina tu querer buscar um empate e não conseguir criar absolutamente nada, né? Mas o jogo tava escancarado, como eu falei, né? E aqui o Luis Suárez conseguiu pressionar a zaga de Gana, roubar essa pelota. Ela chega no Lerma, que faz o cruzamento, e o Luis Dias mete o gol, mas obviamente estava impedido, né? O VAR mostrou certinho aí. E ele falou que não, né? Os jogadores nunca estão impedidos na cabeça deles, né? Zigão da Massa brilhou mais uma vez quando tem essa bola aqui pro próprio Luis Suárez, se eu não tô enganado, né? Que chega por ali, briga. Na verdade é o Puerta, tá? Ele faz o giro, bota para o Luis Dias, que esse aqui, cara, ele chegou e o gol tava na frente dele. Só que tenho a impressão que nesse momento aqui era melhor ele dominar, porque a bola deu uma pipocadinha, e aí ele finaliza muito mal ali, basicamente em cima do goleiro, sem tanta força assim também, mas era uma chance clara de gol no momento em que já parecia que alguns jogadores da Colômbia estavam ficando cansados, né? E o jogo ficando nesse lá e cá. Aí aqui vem uma mudança que consertou o time da Colômbia, digamos assim, né? Porque o Quinteiro entra no lugar do Arias. Aí a Colômbia retoma meio que um 4-3-3. E o Quinteiro, ele é, cara, realmente um cara muito especial, né? O fato de que a carreira dele não foi tão alta assim é realmente uma pena, porque ele é o típico meia canhoto que sabe levantar a bola e ver lá no fundo, lá onde ninguém vê. Ele consegue fazer passes de infiltração, fazer viradas de jogo. Então, quando ele entra no time da Colômbia, ele consegue meio que botar a bola no chão, fazer o time rodar melhor, né? E aí acaba um pouco daquele vai e vem maluco que tava rolando nesse segundo tempo. Aqui vem um escanteio na área, o Davinson Sánchez finaliza e o Zig pega de forma esquisita ali, mas pega. Agora, a forma como o Davinson Sánchez conseguiu chegar nessa jogada, cara, é absolutamente hilária. Ele tava sendo segurado por esse camarada aqui, né? E ao invés de, tipo, tirar o braço do cara assim, ele se abaixa, passa por debaixo do braço do cara
e depois sobe de novo. O cara foi gênio, velho. Usou a melhor tática que conseguiu escapar da marcação, velho. Ó, a Colômbia chega de novo com o próprio Quinteiro, né? Que depois que... Cara, era um contra-ataque da Colômbia que o Luis Suárez, se eu não tô enganado, para e toca pra trás. Ou seja, ele meio que mata o contra-ataque. Só que a Colômbia faz o giro e consegue retomar essa bola com o Quinteiro, que meio que reativa o contra-ataque, digamos assim. Porque quando ele recebe, a bola já passou pelo meio campo de Gana, que digamos que também não tá muito bem organizado, né? E ele consegue aproveitar esse espaço pra chegar na frente da área e mandar um balaço que passou perto do gol ali, poderia ter feito um golaço. Aqui saiu o Luiz Dias, que achei que ficou muito cansado, né? Ele tava errando bastante no final, apesar de ser um cara, enfim, que, assim, se eles estivessem precisando de um gol, talvez não tiraria, né? Mas aqui como não tava, aí entrou o Campas ali. Richard Rios ainda tem uma chance no segundo pau com o próprio cruzamento do Quinteiro, né? Todas as bolas passando por ele basicamente nesse final de jogo. E o Richard consegue cabecear, depois ele sofre um golpe ali, mas a cabeçada é muito ruim, tava difícil, ele mandou pra linha de fundo. Agora, o momento mais triste pra mim foi isso aqui, né? Quando chega ali pelo segundo minuto mais ou menos da prorrogação, não, do tempo extra, dos acréscimos, a torcida da Colômbia começa a gritar olé. E o que aconteceu, que a gente viu ali, foi mais ou menos uns 10 minutos, pelo menos, em que a Gana não conseguia roubar a bola, praticamente nunca. Então a Colômbia ficava trocando passes ali pra perder tempo, né? E quando eles conseguiam pegar a bola, geralmente é porque a Colômbia chutou pro gol, alguma coisa assim, o goleiro deles ia sair jogando, e o goleiro deles fazia o quê? Dava uma baga pra frente, pra absolutamente ninguém. Os zagueiros da Colômbia recuperavam e eles continuavam tocando passe. Então, precisando de um gol, Gana teve um repertório nulo, principalmente nessa reta bem finalzinha do jogo ali, os últimos 10, 15 minutos. Os caras não conseguiram fazer absolutamente nada, e quando tinham a bola, davam um chutão e perdiam a bola em sequência. Isso simplesmente não é bom o suficiente para o mata-mata de Copa do Mundo. Então pode parecer um placar apertado, pode parecer que a Colômbia sofreu, mas na verdade, né, vem do segundo tempo e mais ou menos o que aconteceu no primeiro, a impressão que dá é que mesmo a Colômbia não tendo feito um jogo brilhante, eles dominaram por completo, tiveram as melhores chances, poderiam ter feito de repente 2-0 pelo menos, enquanto Gana, mesmo nos seus melhores momentos, basicamente não teve nada pra mostrar, fora uma finalização com perigo que rolou com tipo 2 minutos de jogo. Mas depois daquilo ali, nada, né? Inclusive tem esse dado da Opta aqui, né? Que Gana chutou 0 vezes certo na partida, se juntando à Áustria sem conseguir fazer nenhuma finalização correta nesse mata-mata, né? Mas a segunda parte do dado aqui também é muito importante, tá? Basicamente a Colômbia vai enfrentar a Suíça, sendo que eles permitiram apenas 5 finalizações a gol em todo o torneio. 4 jogos da Colômbia, apenas 5 finalizações corretas dos seus adversários. Então a Colômbia tem um time interessante do meio pra frente, mas do meio pra trás eles estão dando conta do recado. Aliás, que Mundial vai fazendo o criticado Davinson Sánchez, hein? Mais um bom jogo dele, em que inclusive ele poderia ter saído com um gol ainda. Vitória mais que merecida da Colômbia, meus amigos, que agora vai pegar a Suíça. Eu vejo que esse jogo aqui é 50-50, tá? Eu elogiei muito a Colômbia nessa Copa do Mundo, mas a gente tem que levar em consideração que a Suíça é um time muito organizadinho. Eles podem não ser o melhor time, né? Não tem craques absurdos, mas eles são um time direitinho. É difícil que eles sejam atropelados pela Colômbia. Também é muito difícil, por exemplo, que eles permitam à Colômbia um jogo de muita intensidade de lá e cá. Duvido que vai acontecer, porque essa Suíça bota muita bola no chão. Também acho difícil que eles permitam muitos contra-ataques para a Colômbia, né? Porque é um time que joga de forma mais ou menos segura, mais ou menos pragmática. Então eu acho que a Suíça é um bom time e pode eliminar a Colômbia, tá? Eu, como admirador dessa Colômbia, assim, vou apostar aqui que eles classificam. Mas eu não me surpreenderia absolutamente nada se a Suíça passasse pelos caras aí. Torcendo para os nossos irmãos de América do Sul, os colombianos, para chegarem em mais uma quarta de final de Copa. Lembrando que em 2014 eles caíram para o Brasil, né? Dessa vez não tem como. Se eles passarem pela Suíça, é bem provável que eles caiam para a Argentina na fase seguinte. Ou não! Olha o que Cabo Verde fez hoje. Né? Cara, imagina. A Colômbia comete o crime contra a Argentina e vai para a semifinal da Copa do Mundo. Pô, seria incrível. Assim, não é impossível de acontecer, não. É difícil, mas não é impossível. Ó, os caras tomaram um gol só. Ainda foi no Uzbequistão, hein? Doideira. Eu queria falar uma coisa pra vocês antes de encerrar o vídeo, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse vídeo aqui que eu fiz da previsão, ele tá quase todo certo. Eu erro muito nessa carreira de ficar comentando futebol na internet, mas acho que esse vídeo aqui é um dos que eu tive mais cravada na minha vida, né? Creio eu. Inscreva-se aqui no canal se não for inscrito, beleza?